Olá, tudo bem? Eu sou a Thaís Slaski, esse é um canal de pintura e hoje eu vou falar como a gente destrava de um jeito muito louco da pintura que você está pintando. Às vezes a gente começa a pintar, você faz lá uma montanha, uma árvore e daí o resto do quadro fica em branco, você não sabe que elementos colocar, o quadro trava, né? Você começou uma pintura e ela travou. Então, como que a gente faz para fluir uma pintura quando ela tá travada? Um jeito que eu uso é se perguntar, né, o que você quer para essa pintura. Mas às vezes a gente não tem resposta, por mais que você se pergunte o que eu quero dessa paisagem, daí fica naquela, né? Fica assim, girando, eu não sei o que eu quero, e vai esperando os dias passarem para ver se aparece o que você quer, e daí você percebe mesmo que está travado, pintou um pouco e não sabe como prosseguir. Então, quando perguntar para si mesmo não funciona, tem uma dica, tem uma tática como fazer quando a gente pergunta para si mesmo o que eu quero dessa pintura e não tem resposta. A gente pode perguntar para a pintura. O que a pintura quer de mim, né? Como pintor. Uma coisa que funciona muito para mim é perguntar para os elementos que você está pintando. Então, por exemplo, essa pintura aqui que eu tô pintando, que tá ainda inacabada. Tem uma mata, né, de fundo e eu não sei direito o que colocar além da mata, né? Quais insetos, se coloco outros passarinhos. Aqui tem um passarinho desenhado que eu ainda não pintei, que é um beija-flor. E eu quero alguma coisa relacionada, assim, à mata intocada, né? A infância, né? Assim, tudo gira em torno da palavra pureza. Né? Então tem também o beija-flor e não sei direito o que pôr. Então o que eu faço? Eu pergunto para o bebê. Então tem um bebê aqui desenhado que está sendo pintado. Com que insetos, com que animais ou outras plantas o bebê quer conviver nessa pintura? E daí você é louco, né? É coisa de louco, mas funciona, você destrava, porque você sai do seu lugar de pintor e você entra na pintura como se você estivesse vivendo lá dentro. E você se pergunta para o bebê, né? Pergunta para a figura. Daí você pode falar, Thaís, travei numa pintura que não tem figura humana, né? Tem lá uma montanha, a árvore, a cerca e não sei mais o que pintar, não tô gostando, travou, mas eu não sei mais. Então, não precisa ter figura humana para você perguntar para a pintura. Pergunta para a árvore. Você tem lá, sei lá, um ipê amarelo lá que você quis pintar. Pergunta para o ipê amarelo quais espécies de passarinho ele quer conviver, quais espécies de animais. Se você está pintando uma pintura que você tirou uma fotografia de um lugar, pesquisa na internet qual é o bioma desse lugar, daí você põe, daí sei lá, se encontra que é do Cerrado, por exemplo. Daí você procura os animais do Cerrado e vai usando o exercício da imaginação mesmo, de se pôr dentro da pintura, de ser o ipê amarelo, e daí o ipê amarelo te conta quais passarinhos ele quer ali, quais os ninhos, quais os animais em volta. A montanha também, a montanha tá lá assistindo a paisagem, né? Então não precisa ser figura humana. Pergunta para a montanha o que ela quer ver. O que essa montanha quer ver na frente dela? E daí destrava. Parece loucura, mas destrava a pintura. Desse exercício de você entrevistar o seu quadro, que acabou de nascer, mas travou, pode surgir um monte de coisa. E o segredo é você anotar essas coisas. Então, não basta ter o diálogo muito louco, você tem que anotar as ideias que vêm, pesquisar também, né? Entrar na internet, pesquisar, ir puxando, é igual um fio que você pega uma pontinha, mas você não sabe o que tem no final. Então, você vai seguindo esse fio, né? Como se estivesse, como aqui, numa floresta fechada, você não vê o final, você vai seguindo o fio e nesse caminho você vai encontrando respostas, montando a pintura, porque a pintura, ela pode ser construída enquanto você pinta. Por isso que tem esses momentos de trava, né?
de, ai, como vou fazer daqui para frente? Então, é normal que tenha. Não é só você que tem esses momentos de trava, eu tenho também. Conforme você vai puxando esse fio, você insiste nisso, as coisas vão aparecendo e você vai colocando os elementos. Um jeito de colocar os elementos sem que eles fiquem muito artificiais é você usar a mesma paleta, a mesma harmonia cromática ou as tintas, a paleta que você escolheu. Então, se você tem lá o ipê amarelo, a montanha, tem as cores que você fez, o ipê e as montanhas. Então, misturando essas cores, você vai encontrando outras que podem ser pintadas, esses animais, essas coisas que você teve a ideia, e não destoar tanto do resto do quadro, não ficar uma coisa artificial. Então, esse é o único cuidado que tem que ter. Mas se você entrevista o quadro, muita coisa vem, é muito legal. Às vezes vem assim uma cachoeira, sabe, de ideias que você tem que, às vezes, ter o bom senso de falar, nossa, vai ficar coisa demais, e você passa para a próxima pintura. E assim são as séries também, quando tem séries de várias pinturas falando mais ou menos do mesmo tema, você está trabalhando numa coisa que gera outra, que gera outra. Então, nessas entrevistas, você consegue até anotar, pega uma folha sulfite, vai anotando sobre o quadro que você travou, talvez venham ideias até para o próximo, que é outra perspectiva daquela paisagem, ou um outro jeito, um outro lugar, e daí você vai fazendo quadradinhos, rascunhando, desenhando torto mesmo. Não tenha vergonha de desenhar torto, é só um rascunho, só você vai ver para você, para te guiar. Daí você desenha e numa entrevista, olha só, numa entrevista de um quadro, se você deixar a vergonha de lado e entrevistar seu quadro e vir um monte de ideias, ainda vai vir ideias não só para destravar ele, como para fazer o próximo. Tá legal? Essa é a minha dica de hoje. Então eu fico por aqui. Desejo tudo de bom, boas pinturas. Se você ainda não curtiu esse vídeo, por favor, curta esse vídeo que apoia muito o canal e compartilhe aí nos grupos de WhatsApp com quem você sabe que gosta de pintura e goste de pintar, tá travado na pintura e você acha que esse vídeo vai ser legal para essa pessoa. E a gente se vê num próximo vídeo. Tchau e até mais!